Uma vez criminoso, sempre criminoso, zombou o policial Rodrigues enquanto torcia os braços de Marcus Thompson para trás, com as algemas de metal fechando-se com força deliberada. O homem de 45 anos não resistiu, não gritou, nem sequer se encolheu quando as algemas cortaram seus pulsos, uma reação que só pareceu enfurecer ainda mais os policiais. Vocês se acham melhores do que nós agora. O capitão Reis se aproximou, com o hálito cheirando café velho e autoridade, andando por aí com seu terno chique, agindo como se pertencesse a este bairro. Marcos estava saindo do prédio federal no centro da cidade após uma reunião de rotina quando 3 viaturas o cercaram. Sem aviso, sem explicação. Apenas a agressão imediata dos policiais que viram seu rosto e decidiram que seu passado definia seu presente. O que eles não sabiam era que Marcus Thompson não era apenas mais um ex-presidiário tentando reconstruir sua vida. Ele era o tenente-general Marcus Thompson, do Exército dos Estados Unidos, recentemente nomeado para supervisionar a reforma da justiça militar, uma posição que exigia que ele entendesse ambos os lados do sistema da maneira mais pessoal possível. 15 anos atrás, Marcos havia sido injustamente condenado por assalto à mão armada, passando 8 anos brutais em segurança máxima antes que as provas de DNA finalmente o libertassem. Esses anos o haviam forjado em algo inquebrável. Mas, mais importante, lhe deram uma missão que ia muito além da redenção pessoal. Verifique os bolsos dele, ordenou Reis. Esses caras sempre carregam algo ilegal. A ironia não passou despercebida por Marcos. Lá estava ele, um homem que havia dedicado sua vida pós-prisão ao serviço militar e à reforma jurídica, sendo tratado exatamente como o estereótipo que presumiam que ele representava. Seu terno caro, conquistado ao longo de anos de serviço militar exemplar, estava sendo amassado por mãos rudes que procuravam armas que não existiam. Limpo, capitão, relatou Rodrigues, soando quase decepcionado. Reis observou o comportamento calmo de Marcos com crescente desconfiança. A maioria das pessoas algemadas demonstrava medo, raiva ou desespero. Este homem irradiava a confiança silenciosa de alguém que havia sobrevivido a coisas muito piores que qualquer coisa que aqueles policiais pudessem oferecer. O que é esse sorriso irônico? Perguntou Reis, notando a leve curvatura dos lábios de Marcos. Marcos não estava rindo da situação. Ele estava pensando no pequeno dispositivo costurado no forro de sua jaqueta, transmitindo tudo para uma plateia muito interessada no Pentágono. Ele também estava pensando na reunião da qual acabará de sair, onde autoridades federais o informaram sobre padrões suspeitos de má conduta policial naquela mesma delegacia. Um breve flashback lhe passou pela cabeça, 3 meses antes, sentado no gabinete do secretário de Defesa, sendo solicitado a investigar relatos de assédio sistemático contra ex-detentos que tentavam se reintegrar à sociedade. Precisamos de alguém que entenda os 2 mundos, dissera o secretário. Alguém que possa documentar a realidade, não apenas as estatísticas. Eu perguntei, qual é a graça? Reis agarrou Marcos pelo colarinho, elevando a voz. Nada, policial, respondeu Marcos calmamente. Só estou pensando em como às vezes as pessoas não percebem que estão sendo testadas. Rodrigues trocou olhares com o Reis. Testadas por quem? Marcos não disse nada, mas seu leve sorriso sugeria que ele sabia de algo que eles não sabiam, algo que logo transformaria seu momento de aparente poder em seu pior pesadelo profissional. O rádio da viatura estalou, mas eles estavam concentrados demais em seu objetivo para prestar atenção às comunicações urgentes que começavam a inundar as ondas de rádio. Em exatos 37 minutos, 3 SUVs pretas chegariam à delegacia, e esses policiais descobririam que alguns ex-presidiários possuem credenciais que poderiam encerrar carreiras com um único telefonema. Se você se interessa por histórias em que a justiça prevalece sobre a corrupção, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais relatos reais e incríveis de como o sistema às vezes recebe exatamente o que merece. Na delegacia, o capitão Reis jogou Marcos na sala de interrogatório como se fosse um pedaço de lixo. A cadeira de metal raspou no chão de concreto quando Marcos se sentou, seu terno caro agora amassado e rasgado pelo tratamento rude. Olha só isso! Riu Reis, puxando a carteira de Marcos. Cartão de crédito, cartões de visita. Thompson Consulting Services. Sua voz transbordava de escárnio. Que tipo de consultoria um ex-presidiário faz? Ensinando pessoas a arrombar casas.
O policial Rodrigues juntou-se à diversão cruel. Olha só isso, capitão. Ele tem um passe de estacionamento do Pentágono. Os dois policiais caíram na gargalhada. Devem ter roubado do carro de algum funcionário do governo. O que eles não entendiam era que Marcos havia conquistado aquele passe de estacionamento após 8 anos de serviço militar exemplar após sua libertação da prisão. 8 anos provando que uma condenação injusta não definia o caráter de um homem. 8 anos subindo na hierarquia por mérito, dedicação e uma bússola moral inabalável forjada no fogo da injustiça. Reis jogou a carteira na mesa e recostou-se na cadeira. Eis o que vai acontecer. Thompson. Vamos autuá-lo por perturbação da ordem pública, resistência à prisão e posse de propriedade governamental roubada. Aquele passe para o Pentágono? Vamos adicionar acusações federais a isso. Marcos permaneceu em silêncio, mas sua mente catalogava cada violação, cada procedimento ilegal. Os direitos Miranda nunca eram lidos corretamente. A busca sem causa provável. A fabricação de acusações. Seu treinamento militar lhe ensinara paciência, a mesma paciência que o mantivera vivo em segurança máxima, quando homens inocentes eram frequentemente os primeiros alvos. Nada a dizer. Rodrigues se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Marcos. Engraçado, porque 15 anos atrás, o senhor tinha muito a dizer no tribunal. Sou inocente, meritíssimo. Fui incriminado, meritíssimo. Sua voz tornou-se aguda, zombeteira. Como isso funcionou para o senhor? Por um breve momento, Marcos sentiu a antiga raiva se agitar, a mesma fúria que o consumira durante aqueles primeiros anos atrás das grades. Mas então ele se lembrou da promessa que fizera a si mesmo no dia em que as provas de DNA limparam seu nome. Nunca deixar a raiva tomar decisões que a inteligência deveria tomar. Sabe o que eu acho? Reis pegou o celular e começou a digitar. Acho que deveríamos avisar a comunidade que pegamos mais um criminoso profissional tentando se infiltrar em bairros decentes. As redes sociais adoram essas histórias. Marcos observou Reis compor uma publicação no Facebook com sua foto da prisão. Polícia local prende criminoso condenado se passando por empresário no centro da cidade. Obrigado aos cidadãos que relataram comportamento suspeito. Em minutos, a publicação tinha dezenas de curtidas e comentários chamando Marcos de tudo, de escória a criminoso típico. O que Reis não sabia era que a jaqueta de Marcos continha mais do que apenas o dispositivo de gravação escondido. Costurado no forro, havia um transmissor GPS que rastreava sua localização desde o início da prisão. Naquele exato momento, uma pequena equipe no Pentágono observava aquelas coordenadas com crescente preocupação. O rádio de Rodrigues estalava. Unidade 47. Recebemos várias ligações sobre sua prisão no centro da cidade. A imprensa local quer um comunicado. Reis sorriu. Perfeito. Avise-os que estamos limpando as ruas. Um criminoso de cada vez. A ironia era devastadora. Ali estava sentado um homem que havia transformado sua condenação injusta em uma missão para reformar a justiça militar. Um homem escolhido pessoalmente pelo secretário de Defesa para investigar padrões de discriminação na aplicação da lei civil. E esses oficiais estavam prestes a torná-lo o símbolo de suas próprias práticas corruptas. Marcos se mexeu ligeiramente na cadeira, e seu movimento revelou um pequeno detalhe que Reis não percebeu completamente. A tênue linha de bronzeado em seu pulso, onde normalmente ficava seu relógio de general. A precisão militar o fizera remover todos os indicadores óbvios de patente antes desta operação secreta, mas alguns hábitos custam a morrer. O processamento levará a noite toda, anunciou Reis com satisfação. Talvez mais, dependendo de quão cooperativo você for. Acusações federais exigem papelada extra, entende? O que Reis não entendia era que acusações federais também exigiam supervisão federal. E a supervisão federal significava que, muito em breve, pessoas com autoridade significativamente maior do que um capitão de polícia de uma cidade pequena estariam fazendo perguntas muito desconfortáveis sobre essa prisão. Marcos olhou para o relógio na parede, 21h23. De acordo com os parâmetros de sua missão, se ele não tivesse feito o check-in até às 22 horas, o protocolo 7 seria ativado automaticamente.
Isso significava rastreamento por satélite, alertas do Pentágono e uma equipe de resposta que não estaria interessada nas desculpas de Hayes ou nas postagens de Rodrigues nas redes sociais. Mas algo dizia a Marcos que a injustiça daquela noite era mais profunda do que apenas 2 policiais corruptos. A maneira como operavam com tanta confiança sugeria um sistema que os protegia, os encorajava e talvez até os recompensava. Não se tratava apenas de racismo individual. Era uma podridão institucional que precisava ser exposta de dentro para fora. Enquanto Hayes continuava seu monólogo cruel sobre escória criminosa infectando bairros decentes, Marcos tomou uma decisão que assombraria esses policiais por muitos anos. Em vez de revelar sua identidade agora, ele os deixaria continuar cavando suas próprias covas. Cada ação ilegal, cada violação constitucional, cada comentário cruel estava sendo registrado não apenas para sua proteção, mas para a investigação federal abrangente que estava prestes a cair sobre todo o departamento. A questão não era se a justiça viria, mas sim se esses policiais perceberiam seu erro antes que fosse tarde demais para salvar suas carreiras, suas reputações e, possivelmente, sua liberdade. Com base no próximo telefonema de Hayes para alguém que ele chamava de vereador, Marcos suspeitou que eles estavam prestes a piorar infinitamente a situação. O telefone da recepção da delegacia tocou exatamente às 21h47, mas o policial Martinez, na recepção, não deu muita importância, até que o autor da chamada se identificou como o coronel David Shane, do Comando de Pessoal Militar do Pentágono. Estamos realizando uma verificação de rotina do bem-estar do tenente-general Marcus Thompson. Nossos registros mostram que ele já deveria ter se apresentado. Martinez se atrapalhou com seu diário de bordo. Senhor, não temos ninguém com esse nome sob custódia. Verifique novamente. Homem afro-americano, 40 e poucos anos, preso há aproximadamente 2 horas no centro da cidade. O telefone, de repente, pareceu pesado na mão de Martinez. Ele olhou para as salas de interrogatório onde Hayes e Rodrigues ainda estavam processando o suspeito. Espere, senhor. Na sala de interrogatório, Hayes mostrava a Marcos fotos em seu celular, capturas de tela da prisão viralizando nas redes sociais. Olha só, Thompson. Criminoso de carreira de volta ao seu lugar. Já consegui 200 compartilhamentos. Sua crueldade não tinha limites, mas Marcos permaneceu em silêncio, catalogando mentalmente cada violação para o relatório completo que logo destruiria a carreira de Hayes. O que Hayes não conseguia ver era a pequena luz de LED no paletó de Marcos, que piscava em vermelho nos últimos 30 minutos, um sinal de que os sistemas de monitoramento do Pentágono haviam perdido contato com seus protocolos operacionais e automáticos estavam em vigor. A detetive Sarah Mitchell observava o interrogatório do corredor, cada vez mais perturbada com o que testemunhava. Aos 52 anos, ela era detetive sênior da delegacia, uma veterana de 28 anos que já tinha presenciado corrupção antes, mas nunca tão flagrante. Quando notou Hayes postando fotos de prisões nas redes sociais, soube que estava testemunhando algo que poderia destruir todo o departamento. Mitchell bateu na porta da sala de interrogatório. Capitão Hayes, preciso falar com você. Hayes pareceu irritada. Estamos no meio do processo, detetive. Agora, capitã. Seu tom não admitia discussão. Do lado de fora da sala, Mitchell manteve a voz baixa. O que você está fazendo? Postando fotos de prisões nas redes sociais? Interrogando sem a presença de um advogado? Isso não é protocolo. Hayes acenou com desdém. Relaxe, Sarah. O vereador Williams me pediu pessoalmente para lidar com isso com cuidado. Diz que a comunidade precisa ver que não toleramos encrenqueiros, especialmente aqueles com antecedentes criminais. A menção ao vereador Williams fez o estômago de Mitchell revirar. Ela ouvirá boatos sobre os acordos especiais de Williams com certos policiais, mas nunca os vira tão diretamente. Eu revisei o arquivo dele. O registro dele mostra uma condenação de 15 anos atrás, e ela foi anulada. Prova de DNA. Condenação injusta. Hayes fez uma pausa, a incerteza transparecendo em seu rosto pela primeira vez. Isso não foi o que Williams me disse. Talvez Williams não saiba, ou talvez saiba e não se importe. Mitchell pegou seu próprio celular. Vou verificar uma coisa.
O que Mitchell não sabia era que Marcus havia sido cuidadosamente selecionado para esta operação secreta especificamente por causa de sua origem única. O Pentágono precisava de alguém que pudesse vivenciar autenticamente a discriminação enfrentada por ex-detentos, alguém cuja história fosse infalível quando a investigação se tornasse pública. De volta à sala de interrogatório, Marcus estava implementando uma técnica aprendida durante seu treinamento de inteligência, vulnerabilidade estratégica. Ele parecia cada vez mais cansado, derrotado, permitindo que Hayes e Rodrigues se sentissem completamente no controle enquanto seus dispositivos ocultos capturavam cada violação constitucional. Sabe o que eu acho? Rodrigues recostou-se na cadeira. Acho que você nunca abandonou a vida criminosa, provavelmente traficando drogas, usando aquele negócio de consultoria como fachada. Marcus finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Só quero ligar para o meu advogado. Claro que sim. Hayes riu. Todo culpado quer seu advogado. Exatamente às 22 horas, o GPS de Marcus enviou automaticamente um sinal de escalonamento para a segurança do Pentágono. Em minutos, 3 agências federais diferentes receberam alertas sobre um oficial militar desaparecido. A cadeia de resposta que começou a se mover foi como assistir à queda de peças de dominó, cada notificação acionando o próximo nível de intervenção federal. A detetive Mitchell voltou ao corredor, com o rosto pálido. Hayes, temos um problema. Acabei de ligar para verificar a identidade dele pelos canais padrão. E então, Hayes estava perdendo paciência. A identidade militar dele não é falsa. Marcus Thompson é tenente-general do Exército dos Estados Unidos, atualmente em serviço ativo na Divisão de Reforma da Justiça Militar do Pentágono. A cor desapareceu do rosto de Hayes. Isso é impossível. O Pentágono está enviando representantes aqui esta noite para verificar o status dele. A voz de Mitchell estava sombria. Se detivemos um general ilegalmente. Rodrigues saiu da sala de interrogatório. Capitão, o suspeito está perguntando sobre o telefonema dele de novo. Hayes encarou Rodrigues como se tivesse acabado de anunciar que o prédio estava pegando fogo. Rodrigues, vá até a recepção e descubra se há alguma ligação de militares. Enquanto Rodrigues se afastava apressadamente, Mitchell se aproximou de Hayes. Me escute com atenção. Tudo o que você fez esta noite, as postagens nas redes sociais, o interrogatório sem advogado, as acusações falsas, vai vir à tona. Se esse homem realmente for um general. Ele não é. A voz de Hayes falhou. Williams disse que ele era um criminoso de carreira, um encrenqueiro que precisava aprender uma lição. Então Williams mentiu para você, ou mentiram para ele. Mitchell agarrou Hayes pelo braço. De qualquer forma, você está prestes a se envolver em algo muito maior do que uma simples prisão. Na sala de interrogatório, Marcus olhou para o relógio. O sinal de GPS teria acionado os protocolos do Pentágono exatamente 12 minutos antes. Isso significava que ele tinha aproximadamente 18 minutos antes que os veículos militares chegassem à delegacia. 18 minutos para reunir as evidências finais da corrupção sistemática que vinha investigando há 6 meses. Policial Hayes chamou Marcus quando o capitão retornou. Gostaria de fazer essa ligação agora. Hayes parecia abalado, a incerteza substituindo sua arrogância anterior. Sobre isso. Ainda estamos processando sua papelada. Marcus sorriu. Não a expressão derrotada que Hayes esperava, mas algo que deixou o capitão profundamente desconfortável. Tudo bem. Tenho certeza de que o Pentágono entenderá o atraso quando chegarem. Pentágono. A voz de Hayes era quase um sussurro. Meus colegas provavelmente estão se perguntando por que perdi meu check-in agendado. Marcus recostou-se na cadeira. Eles tendem a se preocupar quando os generais desaparecem durante investigações em andamento. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de parede. Hayes encarou Marcus enquanto a dimensão completa de seu erro começava a se dar conta. Não se tratava apenas de uma prisão injusta, era um potencial suicídio profissional, acusações federais e a exposição de qualquer acordo corrupto que ele tivesse com o vereador Williams. Do lado de fora, a detetive Mitchell fazia ligações urgentes, tentando verificar a identidade de Marcus pelos canais oficiais.
O que ela descobrisse confirmaria seus piores temores e desencadearia eventos que remodelariam todo o departamento. Mas, por enquanto, Marcos sentou-se calmamente na sala de interrogatório, observando o mundo de Hayes ruir, uma constatação aterrorizante de cada vez. A verdadeira questão não era se a verdade viria à tona, era se esses policiais agravariam seus erros ou finalmente começariam a seguir a lei que juraram defender. O silêncio na delegacia foi quebrado pelo som de vários veículos entrando no estacionamento. Pelas janelas, Hayes podia ver SUVs pretos com placas do governo, seus ocupantes se movendo com precisão militar. Suas mãos começaram a tremer quando a extensão total do seu erro se tornou clara. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Rodrigues, observando agentes federais armados saírem dos veículos. Ele é só um ex-presidiário. Williams nos disse que ele não era ninguém. A detetive Mitchell irrompeu pelas portas da delegacia, com o rosto pálido. Hayes, precisamos conversar. Agora. Ela o puxou de lado, sussurrando com urgência. Acabei de falar ao telefone com o Pentágono. Marcus Thompson não é apenas um general. Ele é o chefe da reforma da Justiça Militar. Ele se reporta diretamente ao secretário de Defesa. Hayes sentiu seu mundo desabar. Isso é impossível. Williams disse. Williams mentiu para você, ou ele também foi incriminado. A voz de Mitchell era sombria. De qualquer forma, você está prestes a ser o centro de uma investigação federal. As portas da delegacia se abriram e o coronel James Morrison entrou, seguido pela polícia militar e investigadores federais. Suas águias prateadas brilhavam sob as luzes fluorescentes, enquanto ele examinava a cena com a fria eficiência de um oficial militar de carreira. Sou o coronel Morrison, dos Serviços Investigativos do Pentágono. Onde está o tenente-general Thompson? Hayes mal conseguia falar. Ele está na sala de interrogatório 2. E quem autorizou sua detenção? A voz de Morrison carregava a autoridade de alguém acostumado a respostas imediatas. O capitão Hayes efetuou a prisão, disse Mitchell, dando um passo à frente. Mas, senhor, parece ter havido mal-entendido sobre a identidade do suspeito. A expressão de Morrison não mudou. Mostre-me o boletim de ocorrência. Hayes entregou a papelada com as mãos trêmulas. Morrison leu rapidamente, seu rosto ficando mais sombrio a cada linha. Perturbação pública, resistência à prisão, posse de propriedade governamental roubada. Ele olhou para Hayes. Capitão, o senhor percebeu que acabou de prender um dos oficiais de justiça militar de mais alta patente dos Estados Unidos. Enquanto isso, o vereador Williams havia chegado à delegacia, esperando parabenizar Hayes por mais uma prisão bem-sucedida. Em vez disso, ele se viu diante de um pesadelo. Agentes federais estavam montando equipamentos, militares estavam obtendo provas, seu sistema de corrupção cuidadosamente construído estava desmoronando em tempo real. Qual é o significado disso? Perguntou Williams, com sua arrogância política ainda intacta. O coronel Morrison se virou para ele. E o senhor é? Vereador David Williams. Eu supervisiono a segurança pública neste distrito e exijo saber por que agentes federais estão na minha delegacia. Morrison consultou seu tablet. Vereador Williams. O general Thompson mencionou o senhor especificamente em seus relatórios. Precisamos falar com o senhor também. A cor desapareceu do rosto de Williams. Relatórios? Que relatórios? A investigação de 6 meses sobre assédio sistemático a ex-detentos, violações de direitos civis e abuso de poder. Morrison acenou com a cabeça para sua equipe. Senhores, por favor, acompanhe o vereador até uma área segura. Ele agora faz parte de uma investigação federal. Na sala de interrogatório, Marcos finalmente se levantou quando o coronel Morrison entrou. Coronel, obrigado pela pronta resposta. General Thompson, o senhor está ferido. A preocupação de Morrison era evidente. Nada permanente. Mas tenho 6 horas de provas gravadas de violações constitucionais, conspiração para violar direitos civis e abuso de poder. Marcos gesticulou para seus dispositivos de gravação ocultos. Tudo foi documentado. Morrison ativou um tablet, exibindo os dados em tempo real que estavam sendo transmitidos dos dispositivos de Marcos. Senhor, estamos monitorando toda a situação.
Reis publicou sua prisão nas redes sociais, conduziu um interrogatório ilegal e conspirou com uma autoridade civil para fabricar acusações. Através do vídeo espelhado da sala de interrogatório, Marcos podia ver Reis e Rodrigues tendo seus direitos lidos por agentes federais. Williams discutia com os investigadores, sua máscara política finalmente caindo à medida que a realidade das acusações federais se tornava evidente. A prova mais danosa veio do próprio Williams, disse Marcos a Morrison. Ele admitiu em gravação que persegue especificamente ex-detentos para assédio, independentemente de sua situação atual ou da legalidade de suas atividades. Morrison assentiu. Também descobrimos registros financeiros que mostram que Williams recebe pagamentos de empresas prisionais privadas para manter altos índices de reincidência em seu distrito. Sua prisão esta noite foi parte de uma campanha sistemática para expulsar ex-detentos da área. Reis foi levado para uma sala adjacente, onde Marcos pôde observar seu interrogatório. O capitão, antes arrogante, era agora um homem destruído, percebendo que sua carreira, pensão e liberdade estavam prestes a desaparecer. Capitão Reis, começou o interrogador federal. O senhor postou fotos da prisão do general Thompson em sua conta pessoal nas redes sociais. Pode explicar por que violou a política do departamento e as leis federais de privacidade? Reis gaguejou. O vereador Williams me disse para fazer dele um exemplo. Ele disse que a comunidade precisava ver que não toleramos encrenqueiros. O vereador Williams identificou o general Thompson como militar. Não, ele disse que era apenas mais um ex-presidiário tentando se comportar de forma respeitável. A voz de Reis embargou. Ele me disse que Thompson era um criminoso de carreira que precisava ser recolocado em seu devido lugar. O interrogador exibiu a publicação de Reis no Facebook em uma tela. Esta publicação, que você fez enquanto o general Thompson estava sob custódia, foi compartilhada mais de 2.000 vezes. Você escreveu: mais um criminoso de volta ao seu lugar. Agradecemos aos cidadãos preocupados por relatarem comportamento suspeito. Você entende que acabou de cometer difamação contra um funcionário federal. Rodrigues estava em outra sala, enfrentando seu próprio interrogatório. Os gravadores haviam capturado seus comentários cruéis sobre o passado de Marcos, sua participação na busca ilegal e sua conspiração para fabricar provas. Policial Rodrigues, o senhor declarou diante das câmeras que acreditava que o general Thompson estava traficando drogas e usando seus negócios de consultoria como fachada. Que provas o senhor tinha para essas acusações? Nenhuma, admitiu Rodrigues, com a voz quase sussurrada. Nós apenas presumimos. Williams disse que ele era um problema. Então o senhor participou da prisão e perseguição de um funcionário federal sem nenhuma prova, apenas com a palavra de um político civil. Rodrigues assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha carreira acabou, não é? Williams estava na posição mais precária de todas. Os investigadores federais tinham seu telefone, seu computador e 6 meses de comunicações documentadas com Reis e outros policiais. As evidências de sua campanha sistemática contra ex-detento eram avassaladoras. Vereador Williams, temos mensagem de texto entre o senhor e o capitão Reis discutindo requisitos de cotas para prisões de ex-detentos. O senhor pode explicar essas comunicações. Williams tentou seu duplo discurso político. Essas mensagens foram tiradas do contexto. Estávamos simplesmente discutindo iniciativas de segurança pública. O investigador tocou uma gravação de áudio. A voz de Williams preencheu a sala. Não me importa se eles estão limpos agora. Uma vez criminoso, sempre criminoso. Torne a vida deles difícil o suficiente, e eles sairão por conta própria. O rosto de Williams ficou pálido. Onde você conseguiu essa gravação? A investigação do general Thompson está em andamento há 6 meses. Cada conversa, cada ordem legal, cada violação constitucional foi documentada e registrada. De volta à sala principal, o coronel Morrison coordenava com promotores federais que haviam chegado de Washington. General, as evidências que o senhor reuniu são suficientes para acusações federais de violação de direitos civis, acusações de conspiração e violação da lei dos direitos civis. Marcos assentiu. E as outras vítimas? Os ex-detentos que foram sistematicamente assediados por este sistema.
O Departamento de Justiça revisará cada prisão, cada abordagem de trânsito, cada interação com ex-detentos nos últimos 2 anos. Esperamos que dezenas de casos sejam anulados e centenas de milhares em indenizações federais. O detetive Mitchell abordou Marcos com genuíno remorso. General, quero me desculpar pelo que aconteceu esta noite. Eu deveria ter intervindo antes. Detetive, o senhor interveio. Suas ações esta noite impediram que isso piorasse, e seu depoimento ajudará a garantir que isso nunca mais aconteça. Ao amanhecer na delegacia, as equipes de notícias locais chegaram e encontraram agentes federais levando Reis, Rodrigues e Williams algemados. A matéria que Williams imaginara que mostraria suas políticas duras contra o crime tornou-se a principal matéria sobre acusações federais de corrupção e violações de direitos civis. Marcos estava na janela da delegacia, observando seus algozes enfrentarem as consequências de suas ações. 6 meses de investigação cuidadosa, uma noite de abuso documentado e uma vida inteira de disciplina militar se combinaram para destruir um sistema de corrupção que operava impunemente há anos. Mas não se tratava apenas de justiça individual, tratava-se de mudança sistêmica. As evidências reunidas levariam à supervisão federal de todo o departamento, a novas políticas para proteger ex-detentos de assédio e a um precedente legal que protegeria populações vulneráveis em todo o país. O coronel Morrison juntou-se a Marcos na janela. Senhor, como se sente ao ver a justiça sendo feita? Marcos considerou a pergunta cuidadosamente. Parece o começo, não o fim. Esta noite expôs um sistema corrupto em uma pequena cidade. Mas existem centenas de outros como ele em todo o país, e milhares de pessoas inocentes sofrendo por causa deles. A investigação estava concluída, mas o trabalho de reforma estava apenas começando. E Marcus Thompson, o homem condenado injustamente que havia transformado sua injustiça em uma missão de mudança, estava pronto para levar essa luta ao cenário nacional. 6 meses depois, Marcus Thompson subiu ao pódio na principal sala de imprensa do Pentágono, discursando para uma reunião de autoridades militares civis de todo o país. Seu uniforme de general, perfeitamente passado e adornado com fitas conquistadas ao longo de anos de distinto serviço, representava uma jornada que poucos conseguiam compreender, de prisioneiro condenado injustamente a uma das vozes mais respeitadas na reforma da justiça militar. Os protocolos Thompson, como ficaram conhecidos, estavam sendo implementados em departamentos de polícia de todo o país. As diretrizes abrangentes para prevenir a discriminação contra ex-detentos já haviam evitado dezenas de casos semelhantes à prisão de Marcos, protegendo populações vulneráveis que não podiam se defender com a autoridade federal. A detetive Sarah Mitchell, agora promovida a chefe de polícia no departamento reformado, tornará-se uma das aliadas mais fortes de Marcos. Ela frequentemente contava a história daquela noite aos novos recrutas, enfatizando como um momento de coragem moral. Escolher investigar em vez de ignorar a injustiça, salvar a sua carreira e arruinar a outras. Aquela noite me ensinou que integridade não é seguir ordens. Ela dizia a eles, é seguir a consciência, mesmo quando é difícil. As consequências para Reis, Rodrigues e Williams foram rápidas e permanentes. Reis foi condenado a 5 anos de prisão federal por violações de direitos civis, conspiração e abuso de poder. Sua pensão foi cassada e sua certificação policial foi revogada permanentemente. O homem que antes publicava orgulhosamente fotos de criminosos algemados agora trabalhava no turno da noite em um armazém, proibido de usar distintivo novamente. Rodrigues enfrentou acusações semelhantes, cumprindo 3 anos de prisão e perdendo tudo que havia conquistado em sua carreira policial. O policial que zombava do passado de Marcos agora entendia o que significava ter antecedentes criminais o seguindo por toda parte, tornando o emprego quase impossível. Mas foi o vereador Williams quem sofreu a queda mais completa. A investigação federal revelou anos de corrupção, incluindo o recebimento de propina de empresas prisionais privadas para manter altas taxas de prisão. Ele recebeu 8 anos de prisão e foi condenado a pagar 2,3 milhões de dólares em indenização às vítimas de suas políticas discriminatórias. Os contratos com as prisões privadas foram rescindidos. A campanha sistemática de assédio contra ex-detentos foi encerrada. Mais importante ainda, 347 detenções injustas foram anuladas, restaurando os registros e a reputação de centenas de pessoas que tinham sido visadas simplesmente por tentarem reconstruir as suas vidas.
Marcos frequentemente recebia cartas daqueles cujos casos haviam sido arquivados. Ex-presidiários que agora podiam encontrar emprego, obter moradia e viver sem o medo constante do assédio policial. A gratidão deles lembrou-lhe porque ele suportou aquela noite na sala de interrogatório, não por vingança pessoal, mas por mudanças sistemáticas. General Thompson, perguntou um repórter durante uma recente entrevista coletiva, como o senhor se sente em relação aos policiais que prenderam naquela noite? Marcos considerou a questão cuidadosamente. Sinto pena deles. Eles permitiram que seus preconceitos o cegassem para a possibilidade de redenção, transformação e segundas chances. Eles viram minha convicção passada e presumiram que ela definia todo o meu valor como ser humano. Ao fazer isso, eles destruíram seus próprios futuros enquanto tentavam diminuir o meu. A ironia era profunda e perfeitamente justa. Reis, Rodrigues e Williams tentaram usar o passado criminoso de Marcos para destruí-lo, mas em vez disso suas próprias ações criminosas os destruíram. Enfrentavam agora os mesmos desafios que tinham infligido a outros: encontrar emprego com antecedentes criminais, reconstruir reputações e provar que as pessoas podiam mudar. Mas a história de Marcos representou algo mais poderoso do que a justiça individual. Demonstrou que a melhor vingança contra aqueles que tentam mantê-lo para baixo não é descer ao nível deles, é subir tão acima deles que seu ódio se torne irrelevante. Hoje, Marcos Thompson não era apenas um general, mas um símbolo de transformação. A sua empresa de consultoria, legitimamente bem-sucedida, empregou dezenas de ex-reclusos ajudando-os a enfrentar os desafios da reintegração. Seu livro, From Cell Block to Command, A Journey of Justice, tornou-se leitura obrigatória em programas de justiça criminal em todo o país. A delegacia onde ele havia sido humilhado exibia agora uma placa em homenagem ao seu serviço e sacrifício. O mesmo edifício onde Williams orquestrou a corrupção albergava agora um centro comunitário que oferecia formação profissional e assistência jurídica a antigos reclusos. Parado em seu escritório no Pentágono, olhando para a bandeira americana hasteada no pátio, Marcos refletiu sobre as palavras que guiaram nos momentos mais sombrios na prisão. O arco do universo moral é longo, mas se inclina em direção à justiça. Reis tentou definir Marcos pelo seu pior momento, uma condenação injusta que lhe roubou 8 anos de vida. Mas Marcos se recusou a deixar aquele momento defini-lo. Em vez disso, ele transformou numa fonte de força, sabedoria e propósito que agora protegia inúmeras outras pessoas de injustiças semelhantes. A melhor vingança, Marcos aprendeu, não era destruir seus inimigos, era construir algo tão significativo que o ódio deles se tornasse impotente contra seu sucesso. Reis, Rodrigues e Williams tentaram manter um ex-presidiário em seu lugar. Em vez disso, libertaram uma força pela justiça que protegeria os vulneráveis muito depois de terem sido esquecidos. A verdadeira vitória não consistia apenas em punir aqueles que prejudicaram. Tratava-se de garantir que eles nunca mais pudessem prejudicar ninguém novamente. E nessa missão, Marcos Thompson teve um sucesso além de tudo que seus algozes poderiam ter imaginado. Se essa história de transformação e justiça inspirou você, inscreva-se em nosso canal para conferir mais relatos reais e incríveis de pessoas que transformaram seus maiores desafios em suas vitórias mais poderosas. Porque, às vezes, a melhor maneira de derrotar a injustiça é simplesmente tornar-se tudo o que os seus opressores disseram que você nunca poderia ser.